O Via Justiça de hoje fala sobre os juizados especiais em Minas Gerais. Nós vamos mostrar as inovações nos juizados mineiros no biênio 2016-2018. Nossos convidados, o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, coordenador dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Augusto Cruz, conselheiro da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Além de mostrar as inovações em Minas Gerais, nós vamos também analisar os desafios dos juizados especiais no Brasil. Foram muitas as inovações nos juizados especiais mineiros nesses 2 últimos anos. Quais foram essas inovações, doutor? A principal delas, me parece, diz respeito à oferta direta do serviço ao consumidor, a partir da unificação que nós tivemos, trazendo unidades que funcionavam em outro local para o juizado central. Isso permitiu que o usuário do serviço e o advogado, que tem múltiplas ações a acompanhar no seu dia a dia, pudesse concentrar suas atividades no mesmo local. Isso significou ganho de tempo e, para nós, uma gestão melhor. Nós também tivemos um investimento considerável no que respeita à comunicação eletrônica dos nossos atos, de maneira a agilizar o processo e também baratear o seu custo. Doutor Antônio, como que a advocacia viu essas inovações, vê essas inovações? A advocacia vê com forma positiva as inovações trazidas pelo Poder Judiciário, os juizados especiais. O avanço, o desenvolvimento, a implementação do processo eletrônico ajudou muito ao advogado. Antigamente o advogado tinha que se dirigir ao fórum, à unidade do juizado especial para acompanhar os autos, examinar os autos, e hoje a gente pode fazer isso dentro do escritório, peticiona dentro do escritório. Eu acho que, aliada a essas questões estruturais que o doutor Francisco falou, eu acho que a evolução da parte eletrônica ela é destaque nesses últimos anos também. A advocacia está acompanhando de perto essas evoluções. Algumas coisas são muito positivas, mas o volume de processos também aumenta na medida em que a gente facilita as coisas. Então, doutor Francisco, como está a implantação do processo judicial eletrônico nos juizados mineiros? Bem, aqui na capital nós já o temos há algum tempo, né? Fomos pioneiros na implantação, um projeto do CNJ de 2008 e 2010 que trouxe o Projude até nós. Esse Projude ficou circunscrito à capital, Belo Horizonte, e não se espraiou para o interior do estado. Mas temos agora a chegada de um novo processo eletrônico, né, também patrocinado pelo CNJ, que é o PJE, que alcança as comarcas de Contagem e Betim, porque é um projeto piloto. Ele foi implementado no 2º semestre do ano passado e chega, né, com fôlego, mas ainda carente de experimentos que permitam a confirmação da sua efetividade para que possamos trazê-lo para uma área maior, como é o caso da comarca de Belo Horizonte. Por que só Belo Horizonte, Contagem e Betim tem o PJE até agora? Na verdade, o processo eletrônico não se espraiou exatamente em função dessa indefinição. O Projude aqui, o CNJ acabou de uma certa forma abandonando a sua ideia de implementação e de expansão do Projude. E isso alcançou Minas Gerais. O estado do Paraná, por exemplo, se soltou um pouco e de forma autônoma desenvolveu o processo, que hoje é extremamente exitoso e alcança todo o estado do Paraná no juizado especial. Nós tivemos ocasião de ir lá numa visita e pudemos constatar a eficiência do sistema e o benefício que traz para todos os usuários, tanto os internos como os externos. Doutor Antônio, 23 anos depois da criação, qual análise se pode fazer dos juizados especiais no Brasil? Olha, eu acho que é uma análise muito positiva, na medida em que ele começou, fruto, né, como a gente falava antes do programa começar, em 1984 já se pensou em criar não só um órgão do Poder Judiciário, mas um procedimento para tratar de causas que tivessem menos relevância do ponto de vista de valores, né? E acho que até a evolução da Lei 9.099 se deu em função disso. Ela muda pouco o texto legislativo, mas tira aquela pecha de pequena causa, o antigo juizado de pequenas causas.
Então, o Poder Judiciário dá um tratamento e destina um órgão especificamente para solucionar aqueles conflitos que, no procedimento comum, no fórum, como as outras causas, seria muito delongado. Então, hoje a gente vê com extremo sucesso a utilização dos juizados especiais. É bom para o cidadão, principalmente, é bom para o advogado, porque a gente tem, além de uma solução muito mais breve dos problemas, a possibilidade de uma atuação muito mais próxima, de uma interação entre as partes, na medida em que eles privilegiam a conciliação. Eu acho que isso é o grande ponto principal dos juizados especiais, que inclusive vai culminar com a alteração do novo Código de Processo Civil, onde o início do procedimento se assemelha muito àquela experiência do juizado especial, onde primeiro eu tento conciliar as partes. Antes de iniciar a contestação, antes de haver o litígio, o conflito, eu tento fazer com que as partes se assentem, conversem e tragam uma solução para o litígio. Comentário do senhor, doutor Francisco, sobre esses 23 anos dos juizados especiais. Um grande avanço. Eu sou formado antes da Constituição de 1988. Frequento o fórum desde antes da promulgação da Constituição Federal. E o cenário de interlocução do advogado da parte com o juiz era inteiramente, não só com o advogado e com o juiz, especialmente com o processo e com a definição da sorte do seu conflito. Era completamente diferente, não é? Então houve a expansão considerável da oferta de jurisdição a todo cidadão e me parece que o juizado é a porta principal dessa expansão, dessa universalização do acesso ao judiciário. E por quê? Porque franqueou ao cidadão a oportunidade de viva voz, e é literalmente isso que acontece, comparecer perante o seu magistrado, levar o seu conflito e buscar o equacionamento. Me parece que também trouxe para o advogado a possibilidade dessa interlocução mais próxima. Isso causa conflito? Causa. O ser humano é eminentemente conflituoso. Mas nós precisamos compreender isso como uma etapa do processo, não é? E o doutor Antônio é parceiro no cotidiano do juizado, não é? Um bom parceiro, de maneira que acompanha essas tratativas, não é? Que nós ajustamos e costuramos, não apenas nos cafés que costumamos tomar juntos, mas também no nosso dia a dia. Então é importante essa convivência, ela é acima de tudo democrática. Então, acima de tudo, me parece que o juizado é um braço forte da democracia. Doutor Antônio, quais são as falhas no sistema dos juizados especiais no Brasil, segundo a doutrina especializada? O que é preciso ser melhorado? Eu acho que o grande problema do juizado especial é que, depois do advento do Código de Defesa do Consumidor, a sensação que eu tenho é que atraiu para o juizado algumas ações que, o montante do que está sendo discutido, são objeto do juizado, pela potência das pessoas, das grandes empresas que estão como réis, eu acho que elas não deveriam estar ali. Também não sei qual seria uma solução, talvez criar um outro juizado. Então isso criou um volume muito grande de ações que eu acho que acabam engessando a estrutura do juizado especial. Eu entendo que o juizado especial ele ainda é o juizado das pequenas causas, sem querer ser pejorativo na aplicação dessa nomenclatura, mas a gente deve estudar uma forma de retirar essas grandes demandas, essas demandas de massa dos juizados especiais. Isso é uma coisa que tem que ser tratada com muita seriedade, com muita tranquilidade, porque eu acho que é o grande gargalo do juizado especial. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e as inovações nos juizados especiais mineiros nos últimos 2 anos. Uma análise dos juizados especiais no Brasil. Participam do programa o juiz Francisco Ricardo Salles Costa,
coordenador dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Augusto Cruz, conselheiro da OAB de Minas Gerais. E entre as inovações aqui em Minas, a intimação está sendo feita nos Juizados Especiais pelo WhatsApp. Explica melhor isso para a gente, doutor Francisco. É uma das ferramentas que nós estamos utilizando no sentido de agilizar o processo, de reduzir a carga de trabalho interna das nossas serventias e também de reduzir custos, na medida que há um grande volume de comunicações que fazemos dessa forma. Essa comunicação foi estabelecida através de portaria, né, tanto no Juizado Especial Criminal como no Juizado Especial Cível aqui de Belo Horizonte. Ela já está em voga e em função de uma reunião que tivemos ontem com todos os gestores aqui das serventias do Juizado Especial de Belo Horizonte no Cível e na Fazenda, será agora a nossa forma preferencial de comunicação com o cliente direto. Eu digo aquele cliente que vem desacompanhado de advogado, porque ele se apresenta para a termação na Rua Curitiba e lá o seu pedido é reduzido a termo. É designado uma audiência de conciliação e ele então terá a ocasião de optar, isso é contratual, ele terá a ocasião de optar por receber as intimações via WhatsApp e isso esperamos traga um avanço tecnológico, de tempo, de celeridade e de economia para todos nós. Como que o senhor vê essa inovação, doutor Antônio? Eu vejo também de forma positiva. Eu acho que a gente não tem como fugir das inovações tecnológicas, né? Como o doutor Francisco ressaltou, essa intimação pelo WhatsApp é feita diretamente às partes que atuam ser advogado, mas os advogados que atuam nos processos eletrônicos já são intimados por e-mail. Então não tem como a gente fugir da evolução, não tem como a gente correr contra o tempo no sentido de correr numa direção contrária ao tempo. A evolução está aí, todo mundo usa o WhatsApp diariamente, é uma ferramenta utilizada comercialmente, as empresas utilizam, as pessoas utilizam no seu uso pessoal, então acho que não tem como a gente fugir disso. É óbvio que é preciso de qualquer coisa em termos de processo, né? Há um princípio primeiro e básico do processo que é o princípio da publicidade dos atos. Então, desde que respeitada a garantia de que a parte vai ser efetivamente comunicada num ato, eu acho que eu não vejo problema nenhum na aplicação de novas tecnologias, na introdução de novas tecnologias. Penso também que a gente ainda está no meio de um caminho, então ainda tem muita coisa que evoluir e penso que a gente pode tentar e o que não der certo a gente corrige lá na frente, mas acho extremamente positivo a inovação. Doutor Francisco, só lembrando o primeiro bloco, né, falando sobre as inovações, o PJE, né, Processo Judicial Eletrônico, o senhor falou também sobre Projude. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa diferença para o telespectador entender melhor essa questão em termos de inovação aqui em Minas. A questão é de gênero e espécie, né? O processo eletrônico é um gênero e são espécies. O Projude, que é o sistema que nós já usamos aqui desde 2010 aqui no Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte, o PJE, que é uma modalidade de processo eletrônico, e nós temos ainda os sistemas TEMES e JPE, esses de utilização na segunda instância. Aqui em Minas, então, são 4 sistemas. São 4 sistemas eletrônicos, né? E eu pergunto, então, para o senhor, doutor Antônio Augusto, os juizados especiais, com todos esses sistemas, né, que estão sendo colocados, eles conseguiram dar celeridade aos processos? Quanto tempo dura uma ação nos juizados? Isso acaba variando um pouco, mas o juizado acelerou bastante o processo se a gente considerar a tramitação de um processo no fórum. Eu acredito que hoje depende muito da pauta do juizado, mas entre a distribuição da ação e a sentença, espera-se, pelo menos a expectativa é que em 6 meses, 1 ano, se dê uma decisão, né? Então, só que há uma outra vantagem muito grande, que é a questão de eu poder fazer uma conciliação, e aí vai abreviar muito mais o tempo. Mas ainda acho que é possível melhorar, ainda acho que é possível simplificar as coisas para que a gente tenha uma decisão mais célere, uma decisão mais objetiva. Até outro dia, quando teve aí o ministro Noronha, não foi isso, doutor Francisco? Coordenador nacional do Programa de Conciliação, em palestra na abertura de Semana de Conciliação lá no Tribunal de Justiça,
destacava a importância de as decisões no juizado serem mais sucintas, que não tinha sentido decisões muito complexas no juizado. A questão do juizado, eu falei no outro bloco das pequenas causas, é das causas que têm uma solução mais simples, que a aplicação do direito é mais clara, é mais imediata. Então, não precisa fazer um tratado para decidir uma causa no juizado especial. A instrução ela é mais breve, ela é mais leve, as provas elas já chegam para o juiz, o procedimento todo ele é de uma leveza que deve se revelar também na sentença. Isso não está acontecendo na visão do senhor? Acontece na maioria dos casos, mas em alguns casos não. Como eu falei, eu acho que a gente tem um volume muito grande de ações que deveriam ser dado um outro tratamento, que a gente tem que, como eu falei, pensar uma solução mais objetiva para esses casos. Queria a opinião do senhor, doutor Francisco, sobre isso que o doutor Antônio colocou. Veja, nós temos até alguns casos que me parece que bastante emblemáticos, né? De partes e até mesmo de alguns advogados que reclamam exatamente da celeridade, da presteza com a qual essa sentença é entregue no juizado. Porque isso é um princípio basilar, né? Sim, a característica fundamental, né? está lá no artigo 2º, né? A celeridade é carro-chefe do juizado especial, né? O cenário hoje de composição do conflito aqui no Juizado Especial de Belo Horizonte, afora os juizados da Fazenda que enfrentam um problema de demanda sério causado pela crise no sistema público de saúde, nós temos aqui no Juizado Especial Civil alguma coisa de audiência ocorrendo em alguma coisa em torno de 40 dias a 50 dias, isso num traço mediano. Isso é razoável? A meu aviso, sim, porque nós temos que comunicar à parte adversária da data da audiência. Poderíamos fazer até em tempo menor, mas isso tem acontecido de enfrentarmos problema de perda de audiência quando essas audiências são marcadas com menos de 30 dias, porque a comunicação acaba não acontecendo. Então a audiência acaba se frustrando, porque a parte não foi intimada. E nós temos, né, alguns juízes que proferem sentença à audiência, concentrando o processo, como determina a lei, o que traz algumas dificuldades, é bem verdade, de gestão, enfim, mas que traz uma celeridade inequívoca para o processo. Mas esse prazo estimado pelo doutor Antônio em 6 meses, ele é o que nós poderíamos chamar de 6 meses. Hoje, para menos, nós temos uma sentença de primeiro grau, repito, excluída a competência da Fazenda Pública em razão do problema de saúde pública que o país enfrenta como um todo. E no juizado civil, o que está predominando em termos de ações lá? Nós trabalhamos predominantemente com ações de massa, relações de consumo, não é? Que são o nosso grande mote, não é? E ocupam 23 magistrados, dentre outras competências que possuem. Quais são as causas principais? O principal ramo de causas? É na área de telefonia, por exemplo? É na área de telefonia, até em função da clientela que esse ramo de atividade tem no mercado, não é? Se você tem muito cliente, você tem muita demanda. Responde por quantos por cento lá na área de telefonia, aproximadamente, para a gente encerrar o bloco? Pelo menos 30%. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as inovações nos juizados especiais mineiros nos últimos 2 anos. E os desafios dos juizados especiais no Brasil. Participando do programa, o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, coordenador dos juizados especiais de Belo Horizonte, e o advogado Antônio Augusto da Cruz, conselheiro estadual da OAB de Minas Gerais. Doutor Antônio, quais são as dificuldades, na visão do senhor, para a implementação dos princípios que regem os juizados especiais? Falta de estrutura, falta pessoal? Eu acho que o grande entrave hoje dos juizados especiais ele está na figura do conciliador. Eu acho que a estrutura está tudo muito bem aparelhado, mas como eu disse anteriormente, essa coisa do primeiro ato que a gente tem no juizado especial após a formação da relação processual entre as partes é trazê-las perante uma diante da outra para tentar uma conciliação.
Eu entendo que a efetividade do terceiro, do mediador, do conciliador, são figuras diferentes. Na atuação nessa fase do processo, é a coisa mais importante, é o grande gargalo. Só que, infelizmente, a gente tem que entender o Poder Judiciário, o volume de ações é uma coisa gigantesca e é complicado ter um conciliador para cada, efetivamente preparado para cada ação. Eu já ouvi uma palestra onde no exterior existia até a formatação das salas é diferente. Então acho que a gente precisa de avançar nessa efetividade da participação daquela figura do terceiro, que a lei diz que é o conciliador, o mediador, né, até mesmo o juiz togado, na conciliação das partes. E como que o senhor vê essa colocação do doutor Antônio, doutor Francisco, em termos de conciliação dos conciliadores? Nós fazemos aqui na capital algo em torno de 600 sessões conciliatórias dia, só aqui em Belo Horizonte. 600 por dia? 600 por dia. É um número robusto. Para acudir a esse número de audiências, nós capacitamos, é uma capacitação permanente, esses conciliadores, né, que vão ter com as partes, com os advogados, e vão interagir no sentido de buscar uma solução negociada para esse conflito. Nós temos coordenações forjadas, né, ferradas nas técnicas de conciliação, inclusive todos os concursos do CNJ, mas é uma área muito dinâmica e aonde você trabalha literalmente pessoas em conflito, o que é sempre muito delicado, muito difícil. É um trabalho instigante, mas que reclama uma grande atenção, um grande esforço, uma grande dedicação de quem nele está envolvido. O que nós podemos, né, assegurar aos nossos credores, aos advogados e às partes, é que temos juízes, corpo técnico que lá está, a maior boa vontade e a maior vontade, o melhor interesse de prestar o melhor serviço à população. Minas Gerais realizou o encontro de juízes de direito, né, dos juizados especiais, o ENGESP. Quando que foi esse encontro, doutor Francisco, e quais os principais enunciados aprovados? Esse encontro foi feito no mês de outubro do ano passado, aqui na sede do tribunal, e tem uma importância significativa para nós magistrados, porque permite que nós conversemos, o que pouco acontece no nosso dia a dia, não é? Onde ficamos com a cabeça baixa, não é? Ou colada na tela do computador, enfrentando os nossos desafios diários. Mas foram aprovados 4 enunciados da Fazenda Pública e 2 enunciados cíveis, basicamente tratando da execução. Mas o problema que eu gostaria de trazer aqui, que é para nós extremamente preocupante, é a questão da Fazenda Pública, no que respeita à qualidade da prova que lá o juiz haverá de enfrentar ou não, em função inclusive da própria estrutura do juizado especial. Nós estamos chegando ao final do programa. As considerações finais do senhor, doutor Antônio. Bem, eu acho apenas que se a gente discutir os problemas do Poder Judiciário hoje, depende de uma interação como nós temos aqui dos advogados com os juízes. É quem vive o problema, é quem sabe apontar as soluções. O WhatsApp utilizado aí nas intimações é fruto de uma relação entre a OAB e o Poder Judiciário. Só assim a gente tem condições de encontrar um caminho para evoluir o Poder Judiciário. O senhor agora, doutor Francisco. Bom, o juizado especial representou um reforço na cidadania. A sua criação não trouxe, como se esperava inicialmente, uma redução do quadro de ações distribuídas Brasil afora. Ele resgatou uma parcela grande da população que estava afastada do Poder Judiciário. E é para com essa população que nós temos esse compromisso maior de entregar uma justiça célere e de qualidade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Francisco Ricardo Salles Costa e com o advogado Antônio Augusto Cruz. Nosso e-mail para contato, viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.